Bom, sejam bem-vindos de volta, depois do nosso cafezinho, agora para a nossa última parte aqui desse sexto encontro Doar é Influenciar o Poder. A gente que vem desde de manhã, né, com palestras incríveis, com pessoas muito inspiradoras, e agora não será diferente. E o nosso próximo convidado, gente, ele veio para falar sobre a importância de usar o nosso poder para salvar o planeta e qual o papel do terceiro setor nessa missão. Eu gostaria de pedir para subir ao palco André Carvalhal, que está aqui na minha frente. Prazer, André. Prazer, querido. Obrigado. O André é palestrante, professor de cursos de extensão e pós-graduação em Marketing Brand no IAD, ESPM, IFGV, entre outras, consultor e idealizador de projetos especiais para empresas como Grendene, Unilever, Coca-Cola e do Bem. É escritor, colunista da Carta Capital e Veja Rio. É autor de best-seller, apresentador, colunista nos programas Se Essa Roupa Fosse Minha, do GNT, e Sem Censura na TV Brasil. André Cavalhais. Olá, agora sim, vocês vêm... E ansioso, né? Faltou ali na apresentação ansioso. Você viu que eu já subi aqui antes da hora. Mas, gente, é porque eu estou super feliz e animado de estar com vocês aqui nessa tarde, encerrando esse dia, que eu já soube que foi super produtivo e inspirador. Eu vim do Rio de Janeiro, então, infelizmente, só consegui chegar agora, não consegui passar o dia com vocês, mas espero que vocês tenham aproveitado, e é uma grande missão encerrar esse dia aqui e fazer, talvez, assim, um resumão, né, de tudo que vocês viram, e também, a partir da minha ótica, o que eu tenho aprendido, o que eu tenho vivido por aí. Então, muito prazer, né, agora que ela já me apresentou bastante. Nas redes sociais eu sou o Carvalhando, tem muita gente que me conhece pelas redes sociais, mas não me conhece ao vivo. Olha, uma pessoa já fez, geralmente é isso que acontece, porque ali não tem a minha carinha, eu, enfim, né, não fico ali mostrando o que eu estou comendo, onde eu estou indo, o que eu estou vestindo, mas eu tenho ali uma presença muito ativa nas redes sociais, onde eu falo sobre comportamento, sustentabilidade, sobre várias coisas que eu vou abordar aqui com vocês hoje. E o tema dessa minha palestra, dessa minha provocação, na verdade, que eu trouxe para vocês, é como salvar o presente. A gente tem uma tendência muito grande a falar sobre o futuro, né? Vocês hoje devem ter ouvido essa palavra 1 milhão de vezes aqui, eu falo ela também diversas vezes ao longo do meu dia, mas cada vez mais eu tenho aprendido, eu tenho entendido que o futuro ele é uma grande ilusão, né? O futuro, uma vez eu vi uma pessoa falando que o futuro é alguma coisa que está a 2 passos da gente, né? E toda vez que a gente dá 2 passos, ele vai mais 2 passos. Então, quando eu era pequeno, eu sonhava com um futuro que, de alguma forma, eu cheguei, que eu estou aqui hoje, mas hoje eu sinto como nunca, né? E como eu não tinha ideia quando eu era criança, do quanto eu tenho um papel e uma importância muito grande em construir um futuro que está por vir, mas que eu não sei se eu vou estar aqui ou não para viver. E eu costumo falar que pela primeira vez na história a gente está vivendo, de fato, a possibilidade do cancelamento do futuro, então a gente precisa olhar cada vez mais para o presente. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer para salvar o futuro, para preservar o futuro, seja lá o que for, é a gente olhar para o presente. Então, a minha fala aqui para vocês hoje vai ter esse objetivo de provocar vocês a pensarem, a agirem no que a gente pode fazer hoje. Muito do que eu vou trazer aqui para vocês tem a ver com meus 2 últimos livros, o Como Salvar o Futuro e o Como Libertar o Presente. Esses livros eles falam, né, sobre todas essas coisas, sobre o nosso papel na sociedade, sobre a importância da gente construir e criar novas narrativas, mas, acima de tudo, ele tenta ressignificar um pouco essa ideia de tempo, de presente, de passado. O Ailton Krenak, que é uma pessoa que eu tenho, né, o prazer de ter próximo, e a gente faz diversas falas e eventos juntos. Num último evento que a gente participou e que eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, e quando eu perguntei para ele sobre o que ele achava do futuro, ele dizia que o futuro é uma invenção branca, né? Que o futuro é uma coisa que existe muito na cabeça dos brancos, né? na ideia dos brancos, mas que para outras pessoas é alguma coisa completamente diferente. E aí eu estava na semana passada conversando com uma pessoa, a Tux, que é do Perifa Sustentável, e ela estava se preparando para ir para a COP, e ela contou uma história muito interessante de que na última COP, quando ela foi,
que ela estava numa mesa onde uma pessoa apresentava e falava assim, a gente só tem mais 40 anos de saneamento básico. Aí ela falou, nossa, que bom, que alegria, porque assim, meu avô nunca teve, né? Assim, onde a minha mãe mora nunca teve saneamento básico, então vai ter 40 anos, eu vou ligar agora correndo para ela para contar. Então, como a gente, às vezes, né, se pega criando narrativas e generalizando narrativas, falando, né, de um ponto de vista e de um lugar de muito privilégio, né, e, enfim, né, de uma diferença muito grande do que a maior parte das pessoas vive. E quando o Krenak fala de que o futuro é uma invenção branca, porque geralmente o que se fala de futuro é isso, é um futuro orientado e construído por pessoas brancas, né, com alto poder aquisitivo, com informação, com uma série de coisas. Então, hoje vocês tiveram aqui a chance de ter outras perspectivas também, de ouvir outras coisas, né, sobre o passado, o presente e o futuro, e a minha ideia é trazer mais um pouco, né, dessa provocação para que a gente possa entender como, de fato, cada um de nós pode colaborar e pode, né, enfim, ajudar a salvar o presente ou o futuro. E aí, para quem não me conhece, né, como pouca gente me conhece, eu vou fazer aqui uma breve apresentação só para vocês terem um pouco de contexto meu e do meu repertório. Por que eu estou aqui falando para vocês hoje, por que eu vou falar para vocês hoje da forma como eu vou falar. Essa é uma imagem minha criada por inteligência artificial que adivinhou que, quando eu era criança, meu sonho era ser astronauta. E eu falava para todo mundo que eu queria ser astronauta e todo mundo ria de mim. Eu nasci no Rio de Janeiro, no Meier, na Zona Norte, assim, bem longe, né, das paisagens cariocas da Zona Sul, do que todo mundo imagina. Então, nessa época, quando eu era criança, eu tinha, da vista da minha janela, a caixa d'água, né, e sonhava o dia que eu poderia ver a praia pela janela. E, enfim, ser qualquer coisa naquele momento era algo muito improvável, né? Apesar de muitos privilégios, por ser um homem branco, cis, mas mesmo assim homossexual e claramente desde pequeno, então sofrendo muito bullying, sofrendo, enfim, né, uma série de ataques, um monte de coisa, e com uma família sem grana. Enfim, meu pai, assim, grande parte da minha infância, da adolescência, eu me lembro do meu pai desempregado e eu a vida inteira tendo que criar estratégias para fazer as coisas que eu queria fazer e construir aquilo que eu queria construir. Então, eu precisava falar inglês para conseguir um trabalho, então eu fui trabalhar num curso de inglês para aprender o inglês e com dinheiro poder fazer outra coisa. Então, enfim, minha vida toda foi criando muitas estratégias e, em meio a tudo isso, quando eu falava para as pessoas que eu queria ser astronauta, as pessoas, obviamente, né, só riam de mim. E aí eu acabei virando publicitário, trabalhei 7 anos em agência, com um período onde eu aprendi muito, mas um período que também foi muito desafiador, porque desde que eu entrei na propaganda, eu atendi contas que não tinham nada a ver comigo, de carro, cigarro, bebida, coisas que nunca fizeram parte da minha vida. E numa reunião, uma vez com um cliente meu de banco, que estava lançando um cartão de crédito, esse cliente falou que, assim, a gente precisava ter noção de que o nosso público-alvo, o nosso melhor cliente, não era a pessoa que tinha dinheiro para pagar a fatura. Era a pessoa que não ia ter dinheiro para pagar a fatura e a gente precisava comunicar os benefícios de pagar o mínimo, né, de viver ali pagando só o mínimo do cartão. E aí, na época, aquilo, né, deu um nó na minha cabeça. Eu falei, gente, preciso sair correndo daqui. E aí eu saí da propaganda, fiz uma primeira transição de carreira, fui para a moda, fui trabalhar na Farm, que é uma marca do Rio, uma marca carioca, feminina, de roupa, que talvez muitas mulheres e pessoas que estejam aqui conheçam. Fui diretor de marketing da Farm, fiquei 10 anos lá, entrei como assistente, analista de marketing, saí como diretor, fazendo já a internacionalização da marca, e passei por, enfim, muitas fases, muitas coisas na Farm. Foi onde eu aprendi muito sobre construção de marca, sobre marketing, me aprofundei muito mais nisso que eu tinha estudado, e foi quando também o bichinho da sustentabilidade me pegou. Em algum momento eu comecei a entender que aquilo que a gente fazia era muito doido, que a gente estimulava as pessoas a comprarem roupas que elas muitas vezes não estavam precisando, e em lançamento de coleção eu via as mulheres trocando de roupa no meio da loja, desesperadas para não perder uma roupa, comprando 2, 3 coisas iguais porque tinham se apaixonado pela estampa, e aí um tempo depois estavam no Orkut vendendo aquelas roupas, e aquilo, assim, em algum momento começou a dar um nó na minha cabeça. Eu que nunca tive acesso à moda, eu que nunca comprei nada, eu sempre desde pequeno vivi ganhando roupa de primo, enfim, de pessoas da família mais velhas e tal.
quando eu entrei na Farm que tive acesso a tudo isso, e aí depois um dia eu entendi que o meu papel era fazer as pessoas comprarem coisas que elas não estavam precisando, né, sendo um profissional de marketing. E aí a minha primeira intenção foi tentar mudar a indústria da moda, e aí eu fui fazer uma especialização em design para sustentabilidade. Foi quando eu aprendi mais sobre os impactos das minhas escolhas, do que eu faço no mundo, e, enfim, né, daquilo que eu estava fazendo. No primeiro momento, tentei trazer aquilo para a empresa, vi que os nossos momentos eram diferentes, ainda não era a hora da Farm entrar nesse processo. Foi quando eu saí de lá, fui empreender, e aí tive, enfim, né, mais uma série de outras experiências na vida como empreendedor, fali, perdi meu dinheiro, aí voltei para o mercado, trabalhei com diversas coisas, sempre também fazendo consultoria para empresas na área de sustentabilidade, na área de comunicação. Durante todo esse período, eu escrevi 5 livros. Tenho a alegria de que todos eles foram best-sellers, e um foi indicado ao Prêmio Jabuti, que é o Viva o Fim, que fala sobre o novo mundo, né, que a gente precisa construir, que a gente precisa viver. Mas agora, então, vamos deixar de falar de mim, só para vocês terem um pouquinho de ideia. E hoje eu apresento também o podcast da National Geographic, que é um lugar que eu tenho um prazer muito grande enfim, né, de atuar e de compartilhar muitas coisas importantes, descobrir. Então, super deixo aí o jabá para vocês ouvirem depois, tá? Mas o que eu queria agora, né, enfim, começando a minha fala aqui com o que realmente importa, é dizer que esse não é um espaço de certezas absolutas. Então eu vou trazer aqui o que eu aprendi, o que eu vivo, o que eu vejo no meu dia a dia. Eu deixei ali meu Instagram no início, não só para vocês me seguirem, mas depois, se vocês quiserem, podem me procurar para me falar, me trazer um outro ponto de vista, puxar minha orelha, falar qualquer coisa e também elogiar, que a gente gosta. Mas, então, só para deixar claro de que assim, eu não estou aqui me colocando num lugar, né, de iluminado, de dono da verdade. Essas são coisas que eu tenho aprendido, experimentado, muitas vezes acertado, outras errado no meu dia a dia, tá? E aí, como eu comecei falando, a gente precisa hoje ter um olhar forte para o presente, para que a gente consiga ter um futuro, para que a gente consiga construir um futuro. E por que isso? Porque, como eu falei também, a gente vive hoje pela primeira vez a possibilidade real do cancelamento do futuro. A gente vive uma série de crises entrelaçadas, sociais, climáticas, ambientais, né, das relações, enfim, né, de um monte de coisas que não vale a pena eu entrar nisso aqui, que eu tenho certeza que vocês têm noção do que está acontecendo. Mas eu acho que para a gente entender o que a gente pode fazer e para onde a gente vai, é importante a gente visualizar um pouco o que trouxe a gente até aqui. E eu gosto muito de falar que todas as coisas que acontecem na nossa vida e que a gente tem acesso ou que nos impactam, né, seja o nosso trabalho, a nossa vida pessoal, enfim, as nossas relações e tal, elas são, na verdade, a ponta de um iceberg que traz questões muito mais profundas, né, questões, né, submersas, muito mais complexas do que a gente pode imaginar e do que a gente pode ver ali acima do nível do mar. Então, quando a gente fala hoje que a temperatura do planeta está aumentando e que a gente precisa lutar para não chegar a 2 graus e tal, a temperatura é a consequência de uma série de coisas que estão rolando lá embaixo que a gente não tem a menor ideia. Quando a gente fala de fome, desemprego, desigualdade social, quando a gente fala de todos esses problemas que estão acontecendo, eles muitas vezes são consequências de diversas crises que estão entrelaçadas e que muitas vezes a gente não para pensar, a gente não para analisar. E essas crises, muitas vezes, elas têm a ver com as narrativas e com as histórias que a gente ouviu e que nos formaram. E trabalhando como autor, como consultor, né, estando na academia e, ao mesmo tempo, nas empresas e, enfim, né, circulando por todos esses ambientes, cada vez mais eu tenho entendido que as histórias que a gente ouve e nos formam, elas criam e colaboram muito com a nossa realidade. Da mesma forma que a realidade que a gente vive cria as narrativas que a gente conta. Então, esse exemplo que eu dei do saneamento básico é um exemplo desse, né? Então, a partir daquilo que eu vivo, daquilo que eu imagino, eu tenho a minha narrativa e eu dissemino aquilo. E a gente vê e vive sobre narrativas dominantes, né, de um grupo de pessoas, né, que a gente sabe muito bem, na maior parte homens, brancos, com alto poder aquisitivo, foram as pessoas que criaram grandes partes das narrativas que a gente, né, vive, né, e que nos formaram. E se a gente parar para pensar desde lá de trás, sei lá, da história de Adão e Eva, né, como é que surgiu a humanidade? Começou com um homem que é feito à imagem
imagem e semelhança de Deus. E como é que é esse homem? Esse homem é branco, né? E aí, para esse homem não ficar triste sozinho, foi criada uma mulher para servir a esse homem, né? Uma mulher também branca, né? A esse casal foi recomendado não dar ouvidos para a natureza, né? E quando eles ouviram a natureza, se relacionaram com a natureza, eles foram expulsos do paraíso. Então, olha quantas subjetividades tem nessa história, que ela nos formou e formou a maior parte das pessoas que está aqui, e junto com ela, muitas outras que ajudaram a criar muita separação, muita exploração, muito preconceito, enfim, uma série de coisas que a gente vive também hoje na sociedade, que vocês acreditam que saibam. Agora, acima de tudo isso, tem uma história que muito me interessa, que é a história da separação. Que outros autores também falam sobre isso, não só eu, mas é a história que a gente vai ouvindo e que a gente é levado a viver desde que a gente começa a se socializar. Então, a gente nasce, depois a gente começa a ser inserido na nossa família, depois um ciclo de amigos, depois a gente vai para a escola e tal. E aí, nesse momento, a gente começa a viver como se fosse uma cisão, uma separação mesmo. Quando a gente começa a se separar, primeiro, de quem a gente é ou de quem a gente gostaria de ser. Então, quando eu falo, né, que eu queria ser astronauta, muitos de vocês, provavelmente, quando eram pequenos, queriam ser qualquer outra coisa diferente do que vocês viraram hoje. Porque a gente vai sendo muito levado a se afastar da gente e a querer seguir o que a nossa família é, o coleguinha da escola, o que a gente vê na televisão, né? Eu vou confessar para vocês, eu quase fiz medicina, eu quase fiz vestibular para medicina, porque eu via que nas novelas as pessoas ricas eram médicas, né? Então, assim, olha com a minha cabeça quando era pequeno, né? Assim, o que eu pensava. Então, a gente vai ouvindo essas histórias elas vão formando a gente. E essas histórias que a gente vem ouvindo desde que a gente é criança, elas afastam a gente da gente, de quem a gente poderia ser, afastam a gente do outro, então a gente também é levado a pensar que as outras pessoas estão num lugar sempre de concorrência, porque a gente precisa disputar uma vaga, a gente precisa disputar um partido, a gente precisa disputar alguma coisa, né? Ou as pessoas estão num lugar da gente explorar, de nos servir. E a natureza, nossa, a natureza é alguma coisa que está ali à nossa disposição, né, como um grande shopping center gratuito que a gente pode pegar, selecionar e usar o que quiser, sem o menor sentido, sem o menor pudor, né, sem considerar os impactos disso. Então, essa separação, eu acho que trouxe a gente para esse lugar que a gente vive hoje. Então, para mim, o que está por baixo, né, desse mar, né, desse iceberg, são essas histórias que criaram a gente e que ajudaram a criar a narrativa que a gente vive hoje. E essas histórias contribuíram para o fim do mundo que a gente está vivendo hoje. E aí, quando eu falo fim do mundo, eu falo desde uma forma metafórica, né, como o fim das coisas que fazem parte da nossa vida. Então, por exemplo, o telefone, né, que muitos de nós aqui, pela faixa etária, vivemos, né, numa época que o telefone servia para falar no telefone, e hoje o telefone serve para tudo, menos para falar no telefone, né, pelo menos o meu vive no silencioso, mas eu pago conta, eu trabalho, eu fecho negócio, eu faço pegação, eu faço tudo no telefone, e é menos falar no telefone. Então, isso mostra que aquele mundo que existia quando eu nasci, não só o telefone, ele perdeu o sentido, ele precisa se transformar, ele precisa se ressignificar. Mas a gente ainda está muito preso a esse mundo antigo. A gente ainda, apesar de todas as notícias, apesar de tudo que está acontecendo no mundo, a gente ainda está muito preso a formatos, a padrões, a paradigmas que têm a ver com aquelas histórias que nos contaram e aquelas histórias que nos formaram. E isso está levando a gente, de fato, pela primeira vez, como eu disse, já estou falando pela terceira vez, para a possibilidade do cancelamento do nosso futuro. Então, é interessante como tudo está muito, né, interligado, tudo está muito conectado e tudo colabora com o que a gente está vivendo aqui hoje, né? E o que a gente precisa nesse momento é promover, então, eu acredito, uma mudança de imaginários para que a gente possa promover também uma mudança de estruturas. Então, assim, a gente não vai conseguir mudar nada na sociedade, a gente não vai conseguir promover as mudanças estruturais que a gente precisa, as mudanças estruturais que são urgentes, sem que a gente possa promover a mudança de imaginários. Se a gente continuar enxergando as outras pessoas como alguém que existe para nos servir, né, ou para a gente competir, se a gente continuar enxergando a natureza como algo que está ali para ser explorado, se a gente continuar enxergando a gente como alguém que não merece ser único, alguém que não merece ser autêntico, alguém que precisa se enquadrar, alguém que precisa seguir determinada fórmula, determinado padrão. Se a gente continuar pensando desse jeito,
jeito, a gente não vai conseguir promover as mudanças estruturais que a gente precisa que aconteçam, e aí é muito provável que a gente veja o cancelamento do futuro. Agora, apesar de tudo isso de muito triste que a gente está vivendo, eu acredito de fato que essa chance, que esse momento que a gente está vivendo agora, é uma chance para a gente promover uma grande revolução, uma grande transformação. Então, a gente tem ao nosso favor uma série de tecnologias como a gente nunca teve. A gente tem pessoas falando cada vez mais sobre coisas, né, como essas que eu estou falando para você aqui agora e que vocês ouviram aqui ao longo desse dia hoje. A gente tem cada vez mais consciência, cada vez mais informação, e por mais que o buraco pareça ser bem profundo e que a gente possa ter muito problema para resolver, muitas coisas, eu acredito de fato que a gente tem a chance de fazer uma grande virada, de promover uma grande transformação. Então, eu sou um realista otimista, eu estudo muito, então eu sei muito o tamanho desse buraco e o que está acontecendo, o tamanho desse iceberg, digamos assim, mas, ao mesmo tempo, eu acredito, né, como todas as coisas que me moveram e me trouxeram até aqui, e todas as transformações que eu fui capaz de fazer na minha vida e que também eu tive a sorte de receber, né, as oportunidades que eu recebi na minha vida e que colaboraram para que eu chegasse aqui aonde eu cheguei. Por tudo isso, eu acredito que se a gente mudar a nossa mentalidade, se a gente mudar as narrativas, a gente tem a chance de mudar as estruturas e, dessa forma, a gente salvar o futuro, né, e a gente salvar a nossa vida. E aí, como fazer isso? Né? A pergunta de $1 milhão é o que muita gente me pergunta e é o que está no meu livro, né, o Como Salvar o Futuro. Ele parte dessa premissa de que qualquer mudança na sociedade começa através de um indivíduo. Existe uma polêmica muito acalorada, né, nas redes sociais e muita gente discutindo quem vai salvar o mundo são as pessoas, são as organizações, é a política, é não sei o quê. E para mim não existe essa disputa. Né? Para mim existem pessoas agindo e tomando decisões a todo momento. A gente fala sobre a política, sobre o mercado, sobre o capitalismo, como se fossem entidades imateriais, né, quase que espirituais, que não tivessem pessoas decidindo e tomando, né, escolhas a todo momento, escolhendo o que fazer a todo momento. Mas, então, por isso, eu gosto de focar e de olhar para as pessoas. De fato, eu não acho que as pessoas vão salvar o mundo comprando ou com aquelas coisas que elas compram, mas as pessoas elas vão salvar o mundo através do lugar que elas estão, com as escolhas que elas farão, né, com as iniciativas que elas participarão, e é dessa forma que eu acredito que a gente vai conseguir sair desse buraco que a gente está vivendo. Se a gente parar para pensar, as maiores coisas que aconteceram na história começaram com uma pessoa, né, seja para o bem ou para o mal. Então, Hitler era uma pessoa, Gandhi era uma pessoa. Então, a partir de uma pessoa, de uma narrativa, de uma história, a gente vê um movimento surgir que se espalha por uma comunidade, né, se espalha por um determinado grupo, por pessoas que estão perto, então impacta primeiramente, né, aquilo que está perto, para depois chegar numa esfera maior, que é a esfera, né, do sistema, que é a esfera da sociedade, digamos assim. Então, primeiro a gente precisa de uma mudança transformadora que começa numa pessoa, que começa no eu, então começa na mudança, na expansão de consciência. Então muita gente fala, para que eu vou desligar a minha torneira se a Coca-Cola está gastando toda a água do mundo? Porque a consciência é um caminho sem volta. E quanto mais consciente você se torna do gasto de água que você tem, do lixo que você está gerando, para onde vai esse lixo, o que você está comendo, o que você está comprando, provavelmente você ou qualquer pessoa vai ter maior probabilidade de fazer escolhas melhores, votar em políticos melhores, apoiar empresas melhores, se relacionar com pessoas melhores no que diz respeito, né, à tomada de consciência e de atitudes positivas para o planeta. Então, depois dessa mudança, que ela precisa começar num indivíduo e que ela começa numa pessoa, a gente parte para as mudanças relacionais. A gente precisa abraçar as outras pessoas, a gente precisa apoiar, a gente precisa entender que a competição, né, essa vontade de competir, de acumular, de uma pessoa ter mais que a outra, isso está destruindo a gente, né, isso está destruindo o planeta. A gente precisa desenvolver e estabelecer relações que são colaborativas, né? A gente precisa fortalecer vínculos, a gente precisa fortalecer comunidades, porque é através desses vínculos, dessas rodas, dessas redes, que a transformação vai começar, que a transformação, né, vai fertilizar, vai desabrochar e vai ter a chance de acontecer. E aí, só depois disso, a gente vai ter as mudanças estruturais e as mudanças que estão na sociedade.
Eu tive nesse último TEDx da Amazônia e a Marina Silva, ela estava lá, e ela falou uma coisa que é bem óbvia, mas que é muito importante. Ela disse, e que me tocou bastante, que a gente já sabe como é que a gente resolve todos os problemas do mundo. A fome, os problemas de energia, os problemas de emprego, como é que a gente faz a transição energética. A gente já tem tecnologia, a gente já tem a resposta para tudo. Falta mudar a motivação que está por trás de tudo que a gente faz. Falta mudar o mindset, falta mudar, enfim, aquilo que a gente entende como poder, aquilo que a gente entende como valor, aquilo que a gente entende como métrica de sucesso, aquilo que a gente entende, né, que é o certo. Então, isso é a mudança transformadora, é a mudança que começa no indivíduo, porque é quem está sentado em cada uma dessas cadeiras aqui, né, em diversos outros lugares, que está tomando decisão a todo momento. Muita gente se espanta quando eu começo a falar sobre sustentabilidade, e aí as pessoas me apresentam e falam que eu faço projetos para Coca-Cola, para Ambev, para Diageo, né, para grandes empresas, Unilever, que são grandes empresas que poluem, que de fato são as empresas que estão causando maior impacto negativo no meio ambiente. Mas olha, né, se essas empresas resolvem causar impacto positivo, se a gente consegue mudar isso, né? Uma vez eu estava na Unilever e eu escutei uma pessoa falando isso, ela falou, cara, se a gente reduz, né, um percentual mínimo de açúcar, de gordura, né, sem qualquer mudança que a gente faça na nossa fórmula, na nossa comunicação, o impacto disso no mundo, o impacto disso na vida das pessoas é gigantesco. Então foi depois de ouvir isso que eu falei, cara, é nesses lugares que eu tenho que estar com essas pessoas. E dentro dessas organizações, eu já desenvolvi projetos que eu me orgulho muito e eu já desenvolvi projetos que simplesmente acabaram quando uma pessoa foi demitida, quando uma pessoa mudou de área, quando uma pessoa saiu da empresa. Porque esses projetos e essa vontade de mudar, de transformar, ela está numa pessoa, ela não está numa organização. As organizações, elas seguem os reportes de tendência, elas seguem as regras do mercado, elas seguem se todo mundo está falando, né, de causas sociais, então vamos falar de causas sociais. Se todo mundo está fazendo isso, vamos fazer isso. Então, as empresas, elas querem ser empresas e elas querem buscar sempre uma vantagem competitiva. Agora, quem está dentro das empresas tem a chance de fazer isso se tornar uma verdade, tem a chance de fazer isso ser real, disso causar impacto positivo ou não. E aí, quando a gente fala, né, de filantropia, quando a gente fala do terceiro setor, das pessoas que estão aqui, e esse foi um anúncio, né, que eu colaborei recentemente falando sobre filantropia, né, que é muito mais que um abraço generoso para mim, é conexão, é legado, é porque eu acredito de fato que as empresas e as pessoas, as ONGs, né, todo mundo que está por trás do terceiro setor e que tem a vontade, né, porque isso é o que faz de diferente, eu acho, de uma empresa, de uma organização. Existe uma vontade espontânea, muitas vezes, de se organizar, seja para doar seu tempo, seja para doar o seu dinheiro, para algo que é relevante, para algo que pode fazer a diferença no mundo. Então, da mesma forma que ali, né, eu falo de uma pessoa que pode começar um grande movimento e que pode impactar uma comunidade, que pode impactar um sistema, quando a gente tem, né, grupos de pessoas organizadas, enfim, em prol de uma causa, em prol de uma ação, em prol de alguma coisa, né, as chances da gente impactar mais e da gente ser, enfim, mais forte, mais potente, né, essas chances elas são muito maiores. Então, enfim, né, quem sou eu para falar sobre terceiro setor aqui para vocês, que são pessoas especialistas nisso, mas eu tenho certeza, né, assim, eu vejo, enfim, porque eu já fui impactado, eu já fui colaborador, né, eu já fui voluntário, né, eu já fui extremamente transformado por projetos que eu apoiei e que eu colaborei, né, a primeira construção que eu fiz do teto, né, de ir para uma comunidade, viver, né, uma realidade completamente diferente da minha, construir a casa de uma pessoa, enfim, mudar de fato para sempre a vida de uma pessoa que não tinha casa, né, ali, né, com as pessoas. Então, assim, movimentos como esse me tocaram, me transformaram completamente, e é essa a importância, o poder, eu acho, que o terceiro setor tem, né? De movimentar dinheiro, de testar, de experimentar, de fazer pessoas se articularem de forma verdadeira em prol de causas que são necessárias, que são urgentes, com pessoas que, de fato, vivem essa realidade, que necessitam dessa transformação, diferente, muitas vezes, das empresas, que estão muito distantes,
distantes, né, daquele público, da realidade que elas vivem, das pessoas que elas procuram atender. Então, eu acredito muito nessa conexão, de fato, né, que acontece quando a gente junta pessoas que estão dispostas e que estão empenhadas em promover algum tipo de transformação, que tem a disposição e a disponibilidade de atuar em torno de uma causa. Agora, para isso, né, acontecer, a gente precisa de uma evolução de consciência, né? Vocês devem passar isso no dia a dia de vocês, seja buscando, né, financiamento de empresas, seja muitas vezes querendo apoiar e não tendo projetos que vocês acreditam e passando todas as dificuldades no dia a dia que, enfim, né, todas as pessoas têm. Quem trabalha também com propósito, quem trabalha também com boas intenções também passa por perrengues, por desafios no dia a dia, porque a nossa evolução, ela é uma jornada que ela precisa ser tanto pessoal quanto coletiva. Então, eu particularmente acredito muito no financiamento e no investimento na produção cultural, na criação de novas narrativas, né, de projetos de pessoas que durante muito tempo foram marginalizados, que, enfim, e que não tiveram a chance de impactar e de chegar em todas as pessoas para que todas as pessoas tivessem um outro tipo de consciência, né, diferente daquela que nos formou. E aí, para isso, eu gosto de falar muito sobre propósito, e alguém me soprou aqui que antes, né, já teve uma pessoa que veio e falou, o propósito virou um produto e foi para a prateleira e tal, e eu acredito, eu vejo isso dentro das organizações. Eu sei que o mercado ele é muito esperto, né, e muito rápido em cooptar tudo aquilo que pode ser legal e transformar isso numa oportunidade, em alguma coisa que pode, né, ser vendido, que pode ser comercializado, que pode virar um curso, né, enfim, e todas essas coisas que a gente vê hoje por aí. Mas, independentemente do nome, eu acredito muito que nós somos parte da natureza, né? Nós viemos da natureza e, como eu disse, a gente foi se afastando dela. Mas já está mais do que comprovado pela ciência que a gente veio do mesmo lugar, né, que cada planta, cada bicho, cada coisa que existe naquilo que a gente chama de natureza, né? E que é algo que a gente faz parte, mas que a gente se vê fora disso, a gente se vê desconectado. E na natureza, cada coisa tem um papel, cada coisa tem uma função. Então, o sol sabe a hora que ele tem que vir, que ele tem que sair, a chuva, as estações, cada bicho sabe atrás de quem tem que correr, cada árvore nasce aonde tem que fazer sombra, enfim, tudo funciona na mais perfeita harmonia, sem que ninguém precise pedir, ninguém precise mandar, né, ninguém precise orquestrar. Aquilo ali é orquestrado de uma forma mágica. E a gente faz parte disso. Então, a gente também deveria funcionar dessa forma. Eu acredito muito que cada um de nós também veio para cá com um papel, com uma função, com algo, né, para fazer, para realizar. Mas como a gente vai, desde muito pequeno, sendo afastado, né, e sofrendo essas separações, a gente muitas vezes esquece disso ou não tem, por também diversas questões que são externas à nossa vontade, como muitas vezes questões de raça, de classe, de gênero, né, de exercer, de fato, a nossa potência, aquilo que a gente gostaria. Mas se a gente evolui como sociedade, se a gente evolui como ser humano, como coletivo, a gente tem cada vez mais chance de possibilitar que as pessoas sejam íntegras com a sua verdade, íntegras com a natureza e íntegras com as outras pessoas também. Então, essa, para mim, é a melhor definição de propósito, é o papel de cada pessoa, é o papel de cada organização, seja ela pública, privada, enfim, do terceiro setor, seja lá de onde ela for, mas, para mim, é o papel que cada um de nós tem em ajudar a cocriação do mundo. Para mim, isso é propósito. E eu acredito, de fato, que cada um tem como colaborar com isso. Então, eu deixo para vocês aqui essa pergunta, né, como cada um de vocês pode servir à construção de uma nova consciência, ajudar a gente a sair dessas narrativas, né, que ajudaram o nosso Titanic a naufragar, né, e que possam, de fato, nos ajudar a viver, né, de forma próspera, de forma positiva e saudável para todos os seres que estão aqui na Terra. Então, a minha fala acaba agora, né, pontualmente, nos 30 minutos, olha só, hein? Mas não tem fim, né, gente? Então, hoje o dia está acabando, vocês vão sair daqui com a cabeça a milhão, e com novas relações, né, com, enfim, novos conteúdos, novos aprendizados. E o meu desejo para vocês é que vocês possam identificar como colocar isso em prática, como trazer isso para o dia a dia de vocês, para que a gente possa, de fato, conseguir realizar no presente aquilo que é necessário ser feito para que a gente possa ter um bom futuro. É o que eu desejo a todos.
tá bom? Obrigado.